É hora de atualizar a notícia desse escândalo, né? Verdadeiro escândalo que acometeu a PAI, não a entidade em si, mas as pessoas que estavam ali, que culminou com a morte da Cláudia Lobo, com a prisão do ex-presidente da entidade, o Francischetti, também todo o seu entorno, né? E temos aí novidades em relação a isso. E chamou a atenção, né, Colinha, esse pedido de prisão, né, de uma pessoa que teria participado, mas tendo a iniciativa da filha da Cláudia Lobo. Explica pra gente isso. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, viu, Café? Foi complicado entender toda essa situação, as questões técnicas, ou seja, a legitimidade da filha da Cláudia Lobo presa, né? Ela está presa respondendo, né, no processo do outro caso ou do outro inquérito, que é o caso APAI Sangrada, que versa sobre a corrupção, né, na APAI. E aí precisa entrar em contato com o doutor Alisson Caride, que é o advogado que representa os interesses das pessoas do núcleo familiar da Cláudia Lobo. Precisa entrar em contato com a polícia, precisa entrar em contato com o Ministério Público. E olha, foi um negócio surreal até que pudesse haver um entendimento para poder, obviamente, explicar para a nossa audiência. A regra, Café, existe uma lei, existe uma regra, um regramento que permite que dá a Letícia Lobo, filha da Cláudia Lobo, ser nomeada como assistente de acusação. Apenas e tão somente pelo fato de ser filha. E aí, a Letícia agora está presa. Ela não poderia fazer todo esse, ou utilizar dessa questão, ou seja, desse fato ser nomeada assistente de acusação, para de repente fazer um pedido ou outro. Porém, representada pelo advogado de defesa, o doutor Alisson Caride, foi feito esse pedido. E aí, evidentemente, que toda essa situação legitima o pedido que foi feito pela Letícia na pessoa do seu advogado. Pois bem, o que pede a Letícia com o seu advogado? Pede a prisão de Dilomar Batista. E quais são as alegações? O Dilomar, ele estaria atrapalhando as investigações, ou teria atrapalhado as investigações. E aí já vai um comentário, um parênteses aqui. As investigações não existem mais. Elas já terminaram. Então, quais investigações o Dilomar estaria atrapalhando ou tentando dificultar o trabalho dos investigadores nesse momento, se não há nenhuma investigação, já que o caso saiu do âmbito policial, está com o Ministério Público e agora é a fase da instrução processual. Ou seja, essa é uma dúvida que ainda persiste. Pode ser uma estratégia da defesa das pessoas do núcleo familiar da Cláudia, que evidentemente são representadas pelo Alisson Caride? Pode ser. E aí, Cafeu, além desse fato, a Letícia Lobo com o seu advogado trazem um outro fato. Exatamente um diálogo que foi uma ligação telefônica entre o Roberto Francischetti Filho e o Dilomar Batista naquela noite de 6 de agosto de 2024, quando a Cláudia é assassinada. Eles voltam lá do Complexo de Campos, onde o corpo foi desovado, o corpo a essa altura já estava queimando, e aí Roberto e Dilomar, eles se falam pelo telefone. E a quebra do sigilo telefônico, né? Enfim, houve a possibilidade de extrair esse diálogo. E nesse diálogo, tanto o Dilomar quanto o Roberto, eles falam da morte e do descarte, da desova do corpo da Cláudia, como se eles estivessem falando de um reparo num telhado. Eles usam essa conversa cifrada para falar como se eles estivessem, repito, falando de um reparo no telhado. Olha, o reparo está tudo ok, deu tudo certo, mas não vai trazer problema. Houve lá aquelas partes, aquelas peças, de fato, elas foram colocadas no lugar adequado. Será que isso vai dar problema no futuro? Então eles tratam da morte e do descarte do corpo da Cláudia como se estivessem tratando de uma reforma de um telhado. E aí, quando a Letícia e a defesa dela tiveram acesso a esses diálogos, isso muda ou mudaria aquilo que o Dilomar disse em depoimento, ou seja, ele teria sido coagido, teria sido ameaçado pelo Roberto para fazer aquilo que fez, ou seja, descartar o corpo e também cometer a fraude processual, já que ele tenta limpar a SPIN, chega a limpar a SPIN, que é a cena de crime. Evidentemente, Café e Lorena, que com base nesse pedido, o judiciário vai ter, obviamente, elementos para analisar, né, novamente, a partir desse pedido feito pela Letícia e pelo advogado de defesa. Isso posto, significa que é possível, que a qualquer momento, de repente, né, ou dependendo da posição do judiciário, o Dilomar Batista tem a sua prisão preventiva decretada. Hoje ele ainda está solto, e é algo que ainda é de difícil entendimento para as pessoas de um modo geral. Como é que uma pessoa que descarta um corpo e que comete a fraude processual, ela está solta? Porque na visão dos nossos legisladores, o crime de ocultação de cadáver, quando não está diretamente relacionado ao assassinato, ele dá de 1 a 3 anos, ou seja, absolutamente nada. E o Dilomar, ele colaborou com as investigações.
E o depoimento dele está previsto aqui no fórum, porque, repito, a gente já está na fase de instrução processual. Tanto que hoje, 1h30 da tarde, o Roberto Franceschetti Filho, ele segue preso numa unidade prisional de Guarulhos, na Grande São Paulo, e ele vai prestar depoimento de forma virtual. Os advogados estarão aqui, os advogados dele, Roberto, estarão aqui presencialmente, são 3 advogados, né? Esse grupo é encabeçado pelo doutor Leandro Pistelli. Os advogados estarão aqui presencialmente e o Roberto presta esse depoimento, o primeiro dele em juízo, de maneira virtual. Ou seja, há uma grande expectativa, não é? Evidentemente, em relação a tudo aquilo que Roberto vai trazer, no sentido de ele vai assumir, ele vai confessar, ele vai utilizar alguma estratégia já com base naquilo que os advogados vão pedir, como, por exemplo, alegar, já que autoria e materialidade está difícil, já não se discute mais, ele vai tentar, de repente, colocar a tese da violenta emoção ou que estaria sendo ameaçado, ou seja, são possibilidades que podem surgir a partir desse depoimento do Roberto. Para finalizar, um comentário em relação à postura da Letícia Lobo e do advogado de defesa. Por quê? A Letícia, que segue presa, né, ela é ré nesse processo que versa sobre o caso APAI Sangrado, ou seja, corrupção na APAI. Por que o advogado dela está pedindo a prisão do Dilomar? Sendo que o inquérito, óbvio, eles têm relação, né? Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Qual seria a intenção da defesa em pedir a prisão do Dilomar, já que as coisas estão postas? Um possível ganho de tempo, alguma coisa nesse sentido? De fato, ainda não foi possível, pelo menos no alcance da minha lupa, entender qual foi o objetivo da defesa em pedir agora a prisão de Dilomar Batista, que até o presente momento ele colaborou com as investigações. Informamos em nome de Brambila, acreditando no futuro. Muito bem, e o Colim vai acompanhar esse depoimento hoje, certamente amanhã nós vamos ter também detalhes, né, daquilo que foi, desde que não tenha nenhum tipo de sigilo, aí a gente vai acompanhar e vocês sabem que o Colim está muito empenhado, né, em trazer para a gente aqui todos os esclarecimentos.